Jovens diante do profano, jovens diante do sagrado, perplexos diante do profano, perplexos diante do sagrado, corações feridos e corações sarados. Se não entendermos os valores da mudança, da transição e da continuidade, nunca entenderemos a vida. Ela é feita de estímulos, convites, escolhas e inserções. Alguém tem que achar o seu lugar sem necessariamente tirar o lugar do outro. No mundo cabe muito mais gente desde que ninguém seja espaçoso demais a ponto de querer o seu lugar e o dos outros. As gerações se desentendem quando ignoram este princípio. Não existe apenas uma juventude. Há muitas juventudes e há muitas maneiras de viver esses primeiros anos da vida. Há quem saiba e há quem não saiba o que fazer com as flores e os frutos da primavera e do outono. Há quem os desperdice e há quem os armazene. No campo coberto de girassóis que enfileirados pareciam olhar todos na direção do sol, pensei na cena que vira dias antes. Jovens olhando para o mar e para o sol que nascia, enquanto cantavam uma das muitas orações da manhã que meu povo canta. Olhe pras estrelas e diga amém. Olhe para as águas e diga amém. Olhe para as flores e diga aleluia, amém. Este mundo tem um construtor misterioso, é o nosso Criador. Na outra praia, outro grupo de jovens fumava, bebia, saudava o mesmo sol e o mesmo mar. Seguiam outros mestres. A vida para eles tinha outro significado. Os jovens me lembram girassóis abertos, voltados para a luz. Na sua maioria, sonham com uma vida luminosa, com um futuro que, nos seus sonhos, ao menos para eles, no fim, acabará dando certo. Há os jovens pessimistas, mas são bem menos do que os sonhadores e idealistas, e é próprio dos jovens pensar que com eles o mundo será melhor. Ai de nós se assim não fosse. A imensa maioria é otimista. Acha que as coisas acabarão se ajustando. Por pior que seja o mundo, e por mais chocante que seja a história, eles acreditam que com eles será diferente. Sabem que nem sempre foi assim, nem sempre será assim. Sabem que nem sempre tudo deu certo. Estão vendo que nem tudo tem dado certo com o mundo, com seus pais, com seu país, com sua igreja, com milhões de jovens da sua idade. Mas, se perguntados sobre o seu futuro, dirão que um dia vai dar certo. Esperam ser felizes, nem que tenham que buscar a felicidade em outro lugar, longe de casa. É a história do filho pródigo. Esperam pelo melhor. Dará tudo certo com eles e um dia dará certo com o seu povo, com o mundo e com outros da sua idade. Não esperam que tudo na vida seja 100% melhor, mas esperam que a vida seja melhor do que é hoje. Teimosamente otimistas, eles ousam apostar no seu presente e no seu futuro. São poucos ou são maioria? Arrisco-me a dizer que são maioria. Não importa se são pobres ou ricos, se moram em casas de vidro fumê ou em condições precárias, se estão desempregados e se na sua casa nem tudo vai bem. Com eles, um dia, as coisas mudarão.
Os jovens nunca foram e continuam não sendo protagonistas da história. Nem poderiam ser, porque não governam povos, nem igrejas, nem dirigem grandes conglomerados. A mídia não está nas suas mãos. Como um todo, eles não têm poder político nem econômico. Falta-lhes a experiência ou a malícia de quem lidera e comanda. Mas no seu pequeno círculo começam a dar os primeiros passos dos líderes que um dia serão. Desde que o mundo é mundo, e desde que se começou a falar em história, mesmo quando os jovens governaram aos 12 ou 18 anos, e quando alguns deles chegaram a ser papas ou líderes de religiões, ou reis e príncipes, a verdade é que o mundo mais falou aos jovens e dos jovens do que os ouviu ou deixou falar. Por milhares de anos, o jovem foi o personagem silencioso. Uns poucos conseguiram chamar a atenção do seu povo e do mundo antes dos 30 anos. Nem todo mundo era um Alexandre Magno. A maioria não teve editoras, nem emissoras, nem microfones, nem câmeras para registrar seus sonhos, suas ideias, suas canções, seus protestos. Falaram, passaram e ficou por isto mesmo. O número dos gênios e heróis jovens que governaram exércitos, povos, igrejas é pequeno. Mas houve gênios na música, na pintura, no teatro, na política, inventores, pensadores que se revelaram antes dos 20 anos, antes dos 25 e morreram aos 35. Ainda hoje alguns se revelam geniais antes dos 30 anos, mas são minoria. O documento 93 dos estudos da CNBB, números 84 a 87, lembra que em Puebla os bispos da América Latina fizeram duas opções preferenciais. Uma pelos pobres e outra pelos jovens. Falando dos jovens e aos jovens, a Igreja afirma a sua esperança neste segmento da humanidade. Embora haja ofertas cada dia maiores de conhecimentos, a sociedade não lhes dá os instrumentos necessários para processá-los. O acúmulo de informação e oportunidades nem sempre encontra o jovem suficientemente escolarizado e preparado para assumi-las. Jovens com recursos suficientes para entrar na idade adulta, com capacidade de prover seu próprio sustento, são minoria. A imensa maioria é um dos grupos mais vulneráveis da sociedade brasileira. Tentados pelo capitalismo, por ideologia sem Deus, por religiões mágicas e imediatistas, por ideias de um Deus que resolverá seus problemas desde que eles sejam dóceis à orientação dos seus gurus, expostos diariamente o dia inteiro pela nudez, por sexo sem compromisso, marcados por famílias desfeitas ou em crise, tentados pelo tráfico de entorpecentes e por grupos violentos, vítimas da rapidez das mudanças, tentados por segmentos irresponsáveis da mídia sensacionalista, milhões de jovens não vivem num contexto cristão. A proposta de seguir Jesus Cristo não os convence. Em muitos casos, as igrejas que poderiam lhes dar solidez oferecem uma redoma na qual eles se refugiam. Viram mais pedintes do que agentes do reino de Deus.
Jesus Cristo os quer mais agentes do que pedintes. A fé deve formar agentes de transformação e não piedosos alienados em busca da salvação pessoal. Mas isto é aprendizado que dói. Mais do que puxá-los para um templo, para uma igreja ou para algum movimento onde supostamente falarão com Jesus, Jesus lhes falará, onde supostamente encontrarão Jesus Cristo. A Jornada Mundial da Juventude e as mais diversas pastorais da juventude, se forem sérias e comprometidas, mostrarão Jesus Cristo educador e apresentarão o Jesus que se preocupava com o bem dos outros. Jesus não veio apenas nos ensinar a pedir perdão e misericórdia do céu. Veio ensinar a perdoar e usar de misericórdia aqui na terra. Não veio apenas repartir o pão, veio multiplicar as mãos que repartem o pão. Para isso existem cursos, mídia religiosa, revistas, livros, canções, teatro, presença de evangelizadores com conhecimentos de pedagogia, sociologia, psicologia, que em sucessivos encontros lhes proponham valores humanos, capacidade de ler o seu tempo, capacidade de relações e de reações serenas, menos individualismo, menos subjetivismo, mais conhecimento e interesse por questões sociais, questões políticas, menos hedonismo. O hedonismo do qual são vítimas por conta do excesso de liberdade nas ruas, nas praias, nas festas, nos meios de comunicação, a cada nova estatística vê crescer o que já era calamitoso em 2001, quando, por exemplo, dos 3.200.000 nascidos vivos, 22,6%, ou seja, 695.000 eram de mães entre 15 e 19 anos. Pais e mães adolescentes, despreparados. Os jovens aprendem rapidamente a buscar os prazeres da vida, motivados pela mídia e por uma série de outras motivações, e eles aprendem mais lentamente a assimilar os deveres da vida. A sociedade lhes mostra e ensina por imagens escancaradas como explorar o próprio corpo e o corpo alheio, como fazer sexo, mas não como vivê-los. Corpo e sexo, com todas as suas consequências. Mais precisamente, a partir dos anos 50 e marcadamente depois dos anos 80 do século XX, com a explosão da mídia, do cinema, do rádio, do LP, do CD, do DVD, da televisão, do computador, da internet e tantos outros pequenos instrumentos de aproximação e de comunicação, nosso século deu voz aos jovens. Eles estão falando. Os jovens se fizeram ouvir ou alguém investiu neles porque havia bilhões de dólares em causa. Se as ideias, os sonhos, as canções, a rebeldia, os trajes, o comportamento deles e eles mesmos se tornassem produtos. E eles se tornaram produtos. Explodiu a partir de 1960 a indústria da idade. Os jovens vendiam e compravam. Havia mais dinheiro na mão dos jovens. Uma nova sociedade emergida do após-guerra, 1939 a 1945, e uma
redivisão do mundo em dois polos a partir de 1948 transformaram os jovens do Ocidente em jovens consumistas e a outra sociedade os transformara em jovens comunistas. O ideal de possuir e o de influir tomou conta dos jovens do Ocidente e do Oriente. Capitalismo e socialismo voltavam-se para os jovens porque eles agora faziam a diferença. Com eles se construiria uma nova sociedade ocidental. Com eles se construiria uma nova sociedade oriental, uma nova sociedade capitalista e uma nova sociedade comunista. Eles movimentam as ruas, a mídia, a economia, as ideologias e, ultimamente, as igrejas. Mesmo que não criassem, faziam circular ideias e mercadorias. Cordas e teclados saíram das mãos de adultos e caíram nas mãos de milhões de jovens. Microfones e amplificadores agora gritavam vozes juvenis por toda a cidade, em todas as casas. Suas canções eram ouvidas por bilhões de ouvidos. E eram os jovens cantando a respeito de si mesmos e reunindo milhões. Eles não eram mais objetos da comunicação. Tinham se tornado sujeitos da comunicação. O mundo que por milênios falou sobre os jovens e aos jovens agora ouvia os jovens falarem sobre si mesmos, a outros jovens, aos adultos. Talvez o mundo não tenha conhecido tantos jovens organizados, rompedores, questionadores e aproximadores como agora. Embora os jovens rompedores com o padrão sejam os que mais aparecem, a verdade é que os jovens sonhadores, os aproximadores, ainda são maioria. Mais do que sacudir o mundo, eles querem ter amigos, pertencer. Mas aí estão os nomes de jovens personagens e seus cenários que no seu tempo, para o bem ou para o mal, desafiaram o padrão. Alexandre Magno, Calígula, Francisco de Assis, Clara de Ofreduccio, Bento de Nurcia, Escolástica, Berkeley, John Hopkins, Beatles, Rolling Stones, Madonna, Elvis Presley, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Britney Spears, Lady Gaga, Rudi Dutschke, hippies, punks. São nomes que revelam períodos. A lista passaria de 1000 nomes. Um dia, os jovens precisam revelar-se e, não achando o espaço adequado, resolvem rebelar-se por rebelar-se. Mas ainda, resolvem rebelar-se para revelar-se. Isto é sociológico. Mereceria estudos profundos. Mas vem de longe e com tal força que há um momento na vida do jovem em que os laços de amizade superam os de sangue.
é que ele encontra lá fora mais realização do que entre seus familiares. Jesus abordou o fato na história do filho pródigo que cortou as amarras do lar e foi estabelecer relações lá fora. Por melhores que sejam os pais, há um momento em que o jovem precisa expressar-se, não apenas no círculo familiar, mas num âmbito maior. Está no DNA de todas as gerações. A coetaneidade, que os gregos chamavam de homelikien, igualdade etária, torna-se mais forte do que a consanguineidade. As duas entram em guerra. Não precisaria, mas entram. Percebe-se isso ainda hoje nos mega shows de rock, onde jovens que não conhecem uma palavra sequer de inglês passam dias ouvindo o som de jovens de outras terras e cantando junto. Basta-lhes algumas palavras-chave. O resto é homelikien, coetaneidade. Turma da sua idade dizendo coisas que adultos não dizem. São jovens falando de maneira coletiva, não importa o quê. Importante é que estão se expressando com a voz, com os trajes, com o corpo, com a música e não poucas vezes com erotismo e sensualidade. Rompem barreiras. A ilha de Creta educava as crianças para a guerra com combates tipo Hagele e para a música com práticas Hagelai. Os filmes de violência de agora e os mega espetáculos musicais são as propostas do nosso tempo, semelhantes às da ilha de Creta. Hagele, Hagelai, para ocupar nossos jovens e prepará-los para a competição da vida. Para a violência, com os filmes de violência, para a música e as artes, com os grandes espetáculos de canção. A corrida, a beleza, o cultivo do físico, a seminudez de ontem lembram as fitness schools de hoje e a seminudez de hoje. O cultivo do físico. Se na antiga Grécia adestrar o corpo dos jovens era uma preocupação para um povo guerreiro, hoje o enfoque é outro. Visa agradar e vender produtos típicos de uma era consumista, mas o corpo continua no centro da nossa cultura, agora mais como estética do que como ética. Entre os antigos, não havendo a preocupação com a guerra, havia a dança lasciva, como a de Fauno, em que os lupercos imitavam os movimentos sexuais promíscuos. Era a introdução precoce dos jovens à sexualidade. Há bem pouco tempo, introduzia-se crianças e adolescentes, e ainda hoje se faz, a uma sensualidade precoce. Por exemplo, a dança Na Boquinha da Garrafa e outros sucessos do grupo El Chan, além de numerosos novos sucessos musicais com forte acento na sensualidade, na promiscuidade, moldavam comportamentos e moldam. Trajes exíguos, sugestão de coito, como Ai Se Eu Te Pego, sucesso divulgado por Michel Teló, mostram que ser jovem hoje não difere muito do tempo dos gregos e romanos, quando havia as Lupercalia e as Bacanalia. 5 textos mostram as mudanças desses últimos 60 anos. Um é de Bob Dylan, ainda jovem, numa longa canção. The times, they are a-changing. Os tempos estão mudando, gritava ele nos anos 60. O recado era para políticos, comerciantes industriais, educadores e para os pais. Os tempos estão mudando. Vocês adultos não critiquem o que vocês não compreendem. Quem até agora foi primeiro vai ter que aprender a ser último.
rebeldia, rebelião. Outro é dos jovens cantores brasileiros que nos anos 60 cantavam que era proibido proibir. Um outro cantava: não confia em ninguém com mais de 30 anos ou com mais de 30 vestidos. Xuxa cantava com os Menudos, ou, imitando-os, não se reprima. E Belchior emendava: apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Tentaram, mas não conseguiram. Mas naquela época nem tudo era desafio aos costumes. Os hoje avós ou pais também conheceram Gigliola Cinquetti na Itália dos anos 60, que ainda cantava a menina cristã que sonhava casar virgem. Non ho l'età per amarti. A letra dizia: não tenho idade para te amar e para sair sozinha com você. Se você quiser esperar-me, tudo bem, mas agora não insista. Deixe que eu viva um amor romântico na igreja. Espere até aquele dia. Mas agora, não. Quase na mesma época, contudo, no Brasil, Rita Lee desafiava a moral católica vigente, propondo em canção famosa, que andou em muitas bocas de jovens, ela que hoje passou dos 70 anos: me bota de 4 no ato. Rebeldia, desafio. Nos mesmos dias, eu também jovem, com menos de 30 anos, escrevi uma canção que voltou a ser cantada recentemente na preparação da Jornada Mundial da Juventude para o Rio, em 2013. O mundo ferido e cansado de um triste passado de guerra sem fim tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta para mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Havia, portanto, desafio e perplexidade. Havia os que empunhavam guitarras para modificar o mundo e os que empunhavam metralhadoras. Havia os raivosos e os revoltados, mas não raivosos. Havia os contra e os a favor. Havia os religiosos e os irreligiosos e irreverentes. Como hoje. Com os Beatles, alguns cantavam um hino disfarçado ao LSD, Lucy in the Skies with Diamonds. Chegaram a se declarar mais famosos do que Jesus Cristo. Seu nome andava em mais bocas do que o nome de Jesus. Só que tem que as metralhadoras de ontem, que defendiam uma causa política, que depois perdeu, foram hoje substituídas por revólveres de quem assalta, levado pela droga ou levado pela vida mais rápida, mais urgente. E tiram a paz de conjuntos habitacionais, prédios, condomínios. Também estão armados, só que não é mais ideologia. É a pressa de viver e a pressa de morrer. Havia e ainda há droga no caminho deles, da mais leve à mais pesada. Crise espiritual, crise de valores, crise da identidade, crise de situar-se. Do protesto, muitos passaram ao gesto e à tarefa de criar o mundo que gostariam de ter ganho de presente. Mas fizeram coisas boas. Os atuais laptops e PCs nasceram no fundo de uma garagem, criados por 2 jovens de menos de 22 anos. Eles deram emprego com seu pequeno aparelhinho de fundo de garagem para seguramente 1 bilhão de pessoas. Porque, de certa forma, propiciaram a era digital. Jovens comandam redes sociais hoje,
Quem mais entende da era digital são eles. Há toda uma geração www que fala com os dedos e com suas teclas. As palavras talvez não sejam ágeis, mas os dedos são. Há sinais de construção no horizonte. Crises, cruzes, luzes acompanharam os jovens de ontem e os acompanham hoje. Não são as mesmíssimas cruzes daqueles anos, mas algumas se aprofundaram e chamam-se cocaína, crack, abandono, ausências. Só que o sagrado e o profano continuam, não dá para viver sem eles. Eles sempre desestabilizaram. Diante do aqui e do possível depois, nem todos os humanos se definem. Na juventude, menos ainda. Falta espiritualidade nas escolas e nas famílias e na mídia. Em alguns casos, a espiritualidade vem com carga excessiva, que também gera graves desvios psicológicos, porque os submete a comportamentos e opções para os quais não estão maduros. Tão ruim como uma ideologia de violência é uma religião alienante. Sobre os jovens disseram os últimos papas e bispos, no número 134 de um dos seus documentos. A Igreja enfrenta o desafio de evangelizar uma geração diferente de todas as gerações anteriores. Trata-se de uma geração formada pela imagem, acostumada com estímulos constantes para manter a sua atenção, para quem sentir é mais importante do que pensar. Geração que às vezes tem um eu muito fragilizado, com aversão a compromissos a longo prazo. Juventude aberta à dimensão espiritual da vida, mas que requer frequentemente cuidados, porque frequentemente rejeita a religião institucionalizada. Tateando em busca de respostas em muitas igrejas, surgem novos pregadores, que para chegar até os jovens não hesitem em adotar o sensacional, o espetacular, a linguagem de palco, tão a gosto da juventude. É claro que é bom. Tirados os exageros, é por aí que se vai. Mas tem que haver também uma linguagem do altar, que tirados os exageros, é por aí também que se vai. Há novos pregadores que às vezes deixam de lado os princípios da sã psicologia, dando aos jovens também uma religião imediatista. Não só na Igreja Católica, nas mais diversas igrejas. Uma religião cheia de promessas, voltada para conquistas pessoais, para vantagens espirituais e para o sucesso a curto prazo. A oração e o dízimo são supervalorizados e a oferta de cura e libertação com hora marcada dominam a mídia religiosa. São milhões os jovens que mudam de fé, atraídos pelas promessas de sucesso, de chamados especiais do céu, de realização imediata pela fé. Já não se sabe se é cristianismo ou imediatismo, se é cristianismo ou igrejismo. Não há uma catequese progressiva. Há um encantamento que nem sempre é acompanhado de engajamento. Entre cruzes e luzes, eles vivem suas crises e com eles toda uma sociedade que lhes oferece muito mais a festa do que o compromisso. São muito mais motivados a ser felizes do que a fazer os outros mais felizes. As maiores vítimas do crasso individualismo dos nossos dias e da mentalidade dos primeiros lugares em troca de alguma adesão são eles, os jovens.
E foi e é esta uma das razões pela qual a cruz peregrina cruzou e cruza o Brasil em preparação da Jornada Mundial da Juventude a realizar-se no Brasil. Nós, católicos, que somos cerca de 70% da população, queremos que a cruz nos ombros e no peito simbolize responsabilidade, entusiasmo. Ao passar pelo país, nos ombros da juventude, esta cruz deve lembrar as cruzes, as crises e as luzes de 20 séculos de catolicismo. E aqui no Brasil, deve lembrar os 5 séculos desde a primeira cruz aqui fincada, no que se chamou de terra de Veracruz, terra de Santa Cruz e finalmente Brasil. Um tipo de madeira afogueada com espinhos visíveis e hoje cada dia mais rara. Que o Brasil, que quase não planta mais a árvore pau-brasil, não se transforme num país cristão que não se lembra mais do Cristo. Mudou o nome de Santa Cruz e de Vera Cruz, esperemos que não jogue fora a cruz. Ou não a imponha demais nos ombros dos sofredores. Vai depender do que os jovens de agora ouvirem e fizerem. Podem escolher entre ser crucificadores ou descrucificadores. 2 palavrinhas que parecem pequenas e trocadilhos, mas dizem muito. Vai depender da catequese sólida e sem sensacionalismo. De uma catequese do pensar e do sentir, e não apenas do sentir. Vai depender do grau de alteridade que possamos lhes passar. Porque só tem autoridade quem tem alteridade. Que não voltemos nunca mais à sociedade na qual se falava mais dos jovens do que se permitia que os jovens falassem. Agora que estão falando, cantando, digitalizando suas opiniões, cabe à igreja dar aos jovens o conteúdo suficiente para que saibam falar como cristãos, o mínimo dos mínimos, para que possam de fato proclamar-se seguidores de Jesus, católicos e discípulos daquele que disse ser luz do mundo. E queria que seus seguidores também fossem. A Jornada Mundial da Juventude é esta gigantesca tentativa de levar nossos jovens a saberem administrar suas crises, suas cruzes e também suas luzes. A imensa maioria deles sofre de impaciência histórica por um futuro que parece que nunca chega. Mas esta mesma imensa maioria tem suficientes sonhos e luzes para fazer com que este mundo tão sonhado aconteça mais depressa. Que mais do que seguidores, eles façam bom uso dos seus talentos, dos seus sonhos, dos seus 18, 20 ou 25 anos e se tornem líderes, pensadores. E se envolvam no social, na dor humana, na política, na ajuda aos outros, porque é o único jeito de ir para o céu e de criar aqui um novo reino. De todos os aprendizados, que eles privilegiem o da sociedade mais justa, o do reino de justiça e de paz, o da nação solidária, que Jesus chamou de reino de Deus. Sonhar nunca é demais. Refletir é mais do que necessário. Sonhemos e reflitamos.
contemplar a cidade, contemplar o campo, olhar o lugar onde vivemos e tentar compreender a vida de um povo, a vida dos cidadãos e nosso papel no meio deles. Queremos jovens empresários, médicos, profissionais de toda a sorte, educadores, artistas. Queremos jovens com lideranças sólidas. Para isso, a reflexão continuará. Tudo aquilo que você ouviu e viu é só um começo. Depois, para que a jornada continue, vai depender do que você vai dizer, porque a sua opinião, mesmo que não esteja filmada, é mais importante do que tudo que dissemos até agora. Nós viemos colher a impressão e o ponto de vista da juventude, porque queremos desde cedo que vocês sejam pensadores. Olhem sua cidade, olhem o mundo que cerca vocês e onde vocês atuam como fermento e pensem. Sejam católicos pensantes. E então, sim, podemos pensar um país diferente. Você acabou de ver e de assistir a algumas cenas que deverão ser completadas por você e seus companheiros. Que a juventude seja capaz de viver bem o seu tempo por entre as crises, as cruzes e as luzes. O que esperamos é que vocês sejam luzes. Fiquem com Deus.